Salve rapaziada, estamos aqui hoje, Balaclava TV, e nós vai reagir o monstro da ilha Clipperton, do Pirula aí, demorou? Ele vai contar a história aí de uma ilha, pá, e vocês vão entender aí, demorou? Vamos reagir, se você gostou, vai lá no link do canal dele e tudo mais, deixa o link aí também e se inscreve. Tu cola aí na live e o link vai estar aí na descrição, vamos reagir. Aí ele contando essa história aí, demorou? Uns 40 minutinhos de vídeo eu coloquei 1.5, que aí o bagulho vai padrão. Primeiramente, rapaziada, aqui é o continente. Aqui é a ilha. O cara fala assim, ó, vamos colar trabalhar lá numa ilha deserta, lá no meio do nada. Vocês vai? Vocês teriam coragem? Eu já não vou, tá ligado? Porra, mano, não tem um nada lá, tio. Indicavam a ilha para si. E ela é uma ilha pequena, tem só 6 quilômetros quadrados, e não é que ela tem 6 quilômetros quadrados de terra firme, na verdade ela é um anel de terra com uma laguna no meio, que ainda por cima nem é uma água potável, é uma água meio salobra, que dizem que até dá para você beber se Tomar no cu, mano. Olha essa porra dessa ilha, mano. Não dá pra ir tiver num um lugar desespero, desse nem mas que fudendo, mano. não é nem um pouco agradável e que também é insustentável. Tem um PC gamer lá? Tá ligado? Vocês aceitariam ir pra uma ilha dessa só com um quartinho com PC gamer e a Starlink? Você se vira com o resto. A longo prazo. Tá? Então, quer dizer, não é dos melhores lugares do mundo, assim, dos mais convidativos para viver. Então, na prática, ela seria a que a gente chama de atol, tá? Ou seja, seria uma ilha feita de recifes de coral. Na verdade, quando a maré abaixa, você vê que ela é inteira cercada de arrecifes, tá? O que torna ela, inclusive, uma ilha difícil de chegar de barco. E do ponto de vista técnico, né, geologicamente falando, a gente só não pode dizer que ela é um atol totalmente, porque ela tem uma formação rochosa, que é vulcânica, que é um pedaço de pedra ali que brota em um dos pontos da ilha, que não é muito grande, tem 29 metros de altura, e é a única coisa que quebra a linha do horizonte ali, porque a ilha é basicamente um grande bancão de areia ali, reta, sem praticamente nenhum tipo de altitude, né, na linha do mar, assim, você olha só o horizonte. A única coisa que quebra a paisagem é essa formação rochosa ali, que é denominada simplesmente de a rocha. No caso específico aqui, chamado de a rocha de Clipperton, Olha a né, La pedra. Roca em espanhol. E as formas de vida que vivem ali são basicamente alguns arbustos, algumas gramíneas, que nem são grandemente espalhadas pela ilha, porque lá é caracterizado por uma grande população de caranguejos que acabam se alimentando desses vegetais. Você tem uma ou duas espécies de lagarto, algumas espécies de invertebrado ali que não são marinhas, mas que vieram de outros lugares ali do Oceano Pacífico. E ali naquela região da rocha você tem várias aves marinhas que usam ali de região de repouso e tal, para colocar seus ovos, né, para formar seus ninhos. E durante os milhares e milhares de anos em que essas aves marinhas foram usando aquele pedaço de terra perdido no meio do mar como refúgio, os seus cocôs, né, suas respectivas fezes, foram sendo acumuladas e formando depósitos daquilo que nós chamamos de guano. Esse cocô acumulado de alguns animais durante muito tempo acaba formando aí esses depósitos que são muito ricos em nitratos, em outros tipos de Olha o substâncias trampo que dos são caras, muito tropa. relevantes como fertilizantes. Olha, fertilizante. Os caras saíam pra ir pegar cocô de passarinho pra fazer de fertilizante, mano. Olha o trampo dos caras, tio. Fertilizantes naturais para ser utilizados na agricultura e etc. Tá? Então, durante um período da história da humanidade, principalmente ali no século XIX, quando ainda a indústria química não era tão versátil assim, o guano era uma coisa de valor muito grande economicamente falando, porque ele era utilizado para fertilizar terras, né, solo, nos mais diversos lugares do mundo. Ou seja, teve uma fase da história da civilização em que cocô de ave acumulado passou a ser muito relevante economicamente. Quem primeiro tentou explorar o guano de Clipperton foi uma empresa americana em 1892, sem consultar nenhum dos governos dos países em disputa. Foram eles quem levaram para a ilha os porcos e os coqueiros, para os trabalhadores terem o que comer. O coco é uma planta muito nutritiva, ele costuma se dar muito bem nas ilhas do Oceano Pacífico, ou seja, a gente está falando de uma ilha no meio do Pacífico em que nem coqueiro conseguia se instalar lá, entendeu? No caso, conseguiram fazer os coqueiros brotarem porque os porcos limitavam a população de caranguejos, os porcos não comiam os cocos e afastavam os caranguejos, e por isso os coqueiros conseguiram brotar. Pra vocês terem uma noção, mano, pra que ir para essa maldita ilha? Era muito trabalho, era um Pra trampo pegar cocô desgraçado de se deslocar passarinho até ainda. ali, depois levar o guano embora, mesmo que o guano de Clipperton não fosse dos piores, também não era dos melhores, né? Então ainda por cima tinha isso, né? Nem era tipo o guano, assim, aquele que você falava, nossa, esse é o melhor cocô de ave marinha que eu vou encontrar, tá? Não era o caso. Sendo assim, em 1897, quando essa companhia americana ficou com dificuldades financeiras, ela tentou vender todos os seus equipamentos para uma empresa britânica e deixar na mão deles a exploração do guano em Clipperton. Isso acabou irritando simplesmente todas as nações envolvidas nessa bagunça e volta-se a acirrar então a disputa entre a França e o Se México. pau, o Santos No fim das perdeu contas, mesmo, os hein? Estados Unidos saem da jogada e no ano seguinte Desculpa, o governo tropa, falando mexicano de fecha um futebol. acordo com a tal companhia britânica para explorar o guano de Clipperton. Os ingleses começaram a exploração, boa parte dos funcionários que iam trabalhar lá em Clipperton vinham de São Francisco, lá nos Estados Unidos. No começo, não tinha nada ali, né, anunciando uma tragédia. Você tinha os ingleses explorando a ilha, tava dando até razoavelmente certo. Mano, os caras passavam o dia inteiro capinando cocô de passarinho, mano. Meu Deus do céu, mano. Em conjunto com o governo mexicano, Sonho o de governo trabalho. mexicano, e em 1906
o presidente do México, que naquela época vivia uma ditadura militar, mandou 13 soldados do exército mexicano para morar lá em Clipperton. Tá? Ou seja, para reivindicar ali a posse, não ficar só na mão dos ingleses explorando lá. E o comandante desse pequeno batalhão, não dá nem para chamar de batalhão, foi o capitão Ramon Arnaud, e que era inclusive um oficial renomado naquela época, né? Tinha sido até mandado para uma missão diplomática no Japão, né? Que ele tinha sido muito bem sucedido. E enfim, o México começou a ocupar também parte da ilha, né? Para mostrar ali a sua presença. Inclusive foi a mando do presidente mexicano que foi construído o farol da ilha de Clipperton. Ainda que quem tenha construído tenha sido um engenheiro francês. C'est la vie. Bom, esses 13 soldados e o capitão Arnaud, né, não iam ficar sozinhos lá, né? Então eles levaram suas famílias também, inclusive a Alicia Rovira, né, que era a esposa do capitão Arnaud, né? Eles eram recém-casados. E por uns 10 anos a ilha de Clipperton foi um assentamento razoavelmente estável, com gente trabalhando, criança nascendo. Como é que será que chamava quem nascia na ilha de Clipperton? Clippertorenho? Clippertoriano? Bom, enfim, sei lá. E uma população razoavelmente constante de umas 100 pessoas ali. Meu Vivendo naquele Deus do fiapo céu. de areia, né? Que você olha para um lado, você vê o mar, você olha para o outro, você vê uma laguna gigantesca com um cheiro ruim, tá? Enfim, numa tripa de ilha que é mais estreita que a Marginal Tietê. Mas não pensem que por causa disso a França ficou tranquila. A França continuou querendo ter ali a primazia da ilha, não estava gostando nem um pouco dessas pretensões do ditador do México. E não me perguntem por que eles estavam incomodados com essa maldita dessa ilha. E pois bem, depois de um monte de discussões diplomáticas sem nenhum tipo de resolução, em 1909, ou seja, 3 anos depois que o capitão Arnaud tinha sido designado governador de Clipperton, tá, o México e a França resolveram delegar a decisão de quem seria o dono oficial da ilha para o rei da Itália. Pra vocês terem uma noção, isso faz tanto tempo que a Itália ainda tinha rei. Não adiantou muito, porque o rei italiano, ele só foi tomar a decisão dele 22 anos depois. Ou seja, esquece isso, não vai adiantar em nada. Essa treta perdurou durante todo o período dessa história aí que eu vou contar pra vocês. Como era completamente previsível, em algum momento os britânicos perceberam que eles estavam perdendo seu tempo, seu dinheiro, pra um troço completamente inútil. Era muito difícil explorar em Clipperton, o guano que saía de lá não era lá grandes coisas, e ainda por cima, o mercado de guano, já no começo do século XX, não estava indo muito bem. A ciência começou a desenvolver aí outras técnicas muito mais eficientes de fertilizar solo, além do que a própria empresa britânica que fazia essa exploração não estava indo bem das pernas, tinha outros lugares muito menos difíceis de explorar, então não fazia nenhum sentido ficar lá dando murro em ponta de faca. Antes tarde do que nunca, se convenceu de que ficar em Clipperton era uma perda de tempo. Ainda para deixar o benefício da dúvida de uma possível necessidade de voltar para lá, os ingleses, né, essa empresa inglesa, resolveu deixar o maquinário lá e um zelador tomando conta. Era o senhor Gustav Schultz, que se não me engano ele era até alemão, nem inglês ele era. Só que tem um problema, né? Com o fim das atividades dos ingleses lá naquela ilha, os navios de suprimentos que chegavam lá, vindos de São Francisco, né, vindos ali a mando dessa empresa, pararam de chegar, né, não tinha mais por que ficar gastando dinheiro levando suprimento para o pessoal daquela ilha. Tá? E aí toda aquela galera que ficou morando lá passou a depender dos navios de suprimentos que vinham do México. Eles saíam de Acapulco e eles chegavam na ilha a cada 4 meses, mais ou menos. Você fica dependendo de, mano. Ah, tem uns caras lá na ilha do meio do nada lá. Tem que levar a comida pros caras. Não tinha um WhatsApp, não tinha um telefone, não tinha porra nenhuma pra você mandar eu, filha da puta. Não vai me mandar o bagulho não, tio? Tô com fome aqui, tio. Já mandou? Já mandou? Não sei o quê. O navio já saiu daí? Tá carregando tudo. Porra, mano, não tem como não, tio. Salve. Olha aqui, ó. Você aceitaria, fi? Ficar 4 Chegavam na meses? ilha a cada 4 meses, gastando dinheiro levando suprimento para o pessoal daquela ilha. Tá? E aí toda aquela galera que ficou morando lá passou a depender dos navios de suprimentos que vinham do México. Eles saíam de Acapulco e eles chegavam na ilha a cada 4 meses, mais ou menos. Fica lá morando numa ilhazinha lá no meio do nada. Só que a história não para. Né? A história, eu digo assim, a roda da história, né? Ela continua. Relaxa, até agora ele só atualizou. Em 1910 estoura a Revolução Mexicana, que foi um movimento político super complexo que eu não tenho conhecimento nenhum para abordar aqui e que durou muitos e muitos anos. E o capitão Arnaud ficou na dúvida de qual seria o destino de Clipperton, né? Qual seria a nova política que o governo ia tomar, porque afinal de contas trocou de governo, levando em conta ainda por cima de que tinha parado, né, a exploração de guano lá, o que vão fazer com aquela ilha. E o capitão Arnaud chegou então a voltar para o continente junto com sua esposa, com os filhos, né? Teve inclusive o terceiro filho, acabou nascendo na cidade do México, até que em determinado momento o governo do México dá uma estabilizada, tá? Vocês vão ver que não durante muito tempo, mas uma pequena estabilizada nas mãos do general Huerta. Como o capitão Arnaud era do exército, né, o general Huerta, né, como seu superior, chegou e falou assim: Arnaud, você volte para Clipperton, mantenha a soberania mexicana ali naquela ilha, que ela é nossa, tá? Não é francesa. Se a gente sair, os franceses vão tomar conta de novo. Você vá para lá e você leve os soldados Quem é que que você quer precisar, aquela quem você achar que porra? precisa ir pra ilha, você leva e a gente vai continuar mandando navio de suprimentos para vocês a cada 3, 4 meses, sei lá. E em 1913, o capitão Ramon Arnaud, junto com sua esposa Alicia e a filharada e mais outros soldados que foram levados para substituir os que estavam lá há muito tempo, voltaram para a ilha de Clipperton. Para que voltar para lá?
Tem nada lá. E nossa história, portanto, continua daqui, com o Capitão Arnaud e sua dúzia de soldados, com suas famílias, e o coitado do alemão lá da empresa, perdido lá numa ilha no meio do Pacífico. Já no comecinho de 1914, ou seja, poucos meses depois da chegada do capitão de novo, um ciclone horroroso destruiu boa parte das hortas que tinham sido plantadas lá na ilha, com terra vinda de outros lugares, você tinha que trazer ali solo, né, para conseguir plantar, e boa parte foi destruída por causa desse ciclone. Para piorar, esse ciclone ainda acabou fazendo com que uma escuna americana ficasse presa nos arrecifes ali da ilha, né, naufragasse, e, obviamente, o Capitão Arnaud e os outros, né, resgataram os sobreviventes, eram mais 12 bocas para comer, numa ilha que tinha acabado de perder uma parte da sua fonte de alimentação. Mas tudo bem, isso era janeiro, fevereiro, eu acho. Eles tinham um pouquinho de suprimento ali, que dava para segurar até chegar o próximo navio, né, de suprimentos, que o governo mexicano ia mandar, que devia ser mais ou menos pelo mês de maio. Navio este que chegaria, mas não chegou. Os revolucionários tinham afundado o navio. A galera que morava na ilha uma hora começou a estranhar, né, que tava demorando para chegar esse suprimento do México, e a comida tava rareando, e o Capitão Arnaud ainda tava insistindo que não, temos que confiar no nosso governo que vai trazer os mantimentos pra gente. Só que tava rolando uma tensão muito grande lá. O pessoal que era mexicano tava achando que tava sustentando os americanos de graça, né, e que eles não tinham comida suficiente, que os americanos não deviam estar lá. O capitão lá dessa escuna americana também não tava acreditando que esse navio de suprimentos ia aparecer em algum momento, não tava confiando muito nesse Capitão Arnaud, e aí prevendo que a tensão entre esses dois grupos de habitantes da ilha estava crescendo e tinha margem para dar muito errado, mas muito errado, o capitão do navio americano tomou a decisão de pegar 4 dos seus melhores marinheiros, colocar num bote que eles ainda tinham e mandar eles irem até Acapulco. É uma missão arriscada, que tinha tudo para dar errado. Não era uma tarefa simples, porque como eu já falei, a ilha era longe, não era perto. O mar era Acapulco bravio, não era do uma navegação Chaves. fácil, era mais de 1000 quilômetros. Mas, contrariando todas as expectativas, de fato, eles chegaram. Né? Infelizmente não os 4 marinheiros, um deles morreu no caminho, mas os outros 3 conseguiram chegar em Acapulco e foram lá pedir ajuda para que resgatassem, né, essas pessoas todas que estavam presas na ilha. A questão é, estava rolando uma das piores fases da Revolução Mexicana e os militares já não estavam com tanta segurança assim no poder e que, portanto, não estavam em condições de dar lá muita atenção para meia dúzia de maluco numa ilha no meio do nada. Por outro lado, os revolucionários também não queriam mandar ajuda, porque eles falaram, se são militares a mando do Huerta, eles que morram lá no meio dessa ilha, que a gente não tá nem aí para eles, tá? Então, quer dizer, esses 3 americanos que chegaram lá não tinham para quem pedir ajuda. Por sorte, o cruzador americano Cleveland tinha acabado de aportar em Acapulco. E aí, vendo que tinham 3 cidadãos americanos pedindo ajuda e que tinha mais outros tantos presos numa ilha, e resolveram então mudar o seu itinerário para ir até Clipperton, para resgatar a galera. Era final de junho, quando o cruzador Cleveland aportou em Clipperton. E aí eles trocaram figurinhas com o pessoal que estava lá, né? O comandante William conversou com o Arnaud e falou, olha, não vai vir ajuda de jeito nenhum mais para vocês. Os navios que estavam trazendo mantimentos foram afundados. O general Huerta não vai se segurar no poder por muito tempo. E para piorar, ainda tinha rumores de uma guerra que podia estourar envolvendo países do mundo inteiro, tá? Que estava iminente ali. Era uma coisa que todo mundo, pelo menos os exércitos dos principais países, já estavam antenados. E de fato, um mês depois, estourou a Primeira Guerra Mundial. Então eu recomendo fortemente que vocês venham conosco, tá? A gente leva vocês de volta para Acapulco e vocês seguem a vida de vocês, mas aqui nessa ilha não vai ter mais nada. Só que o Capitão Arnaud, ele falou assim, bom, eu vou chegar no México, possivelmente vou ser tratado como um desertor e vou ser preso, né? Porque você tá me falando aí, os revolucionários estão tomando poder, tal, não sei o quê, e eu não vou mais poder ficar com a minha família e tal. Além do que, não vou estar cumprindo a função para qual fui designado. No caso, né, o Capitão William, né, do Cleveland também contou que os vai para outro lugar, cara. Ponto ajudado, o governador do norte lá que estava do lado dos zapatistas naquele momento, tomando a cidade de Veracruz, tá? E aí, o Capitão Arnaud ainda falou, e ainda por cima você é ajudado pelos inimigos, né? Vocês estão aí defendendo os revoltosos contra o general Huerta, que foi quem me mandou pra cá. Então eu não posso aceitar a ajuda de vocês, tá? Disse o Capitão Arnaud, sem dar a mínima pra própria família e nem pra vida dos outros soldados que estavam ali sob o comando dele. Não era o momento de pensar em nacionalismo, no que tinha sido mandado. Arnaud do céu, Arnaud, por que você fez isso? Por quê? Mas a decisão já estava tomada. E ainda em junho de 1914, o Cleveland partiu de Clipperton, levando os 8 americanos que tinham sobrado, né, do naufrágio, o zelador lá que tinha sido deixado pelos ingleses. Ficaram então umas 25 pessoas na ilha. 12 mulheres e crianças, né, as famílias dos soldados, e 13 homens adultos, né, no caso 12 soldados, incluindo o Capitão Arnaud, e o faroleiro, Coisa perdeu mesmo. Farol, que estava lá desde a época em que ainda estava funcionando lá a empresa de extração de guano. Pouquíssimo tempo depois que o Cleveland foi embora, outras chuvas acabaram destruindo o que tinha sobrado das hortas. E aí eles ficaram com muito pouca variedade de comida. Eles tinham ovos de aves marinhas, as próprias aves quando morriam, peixes que eles podiam pescar e coco. E na ilha, naquele momento, eles tinham 6 coqueiros. 6 fucking coqueiros, que davam a incrível quantidade de 3 cocos por semana. Quem mais tá jogando agora? Cocos por semana. E então começou a aparecer aquilo que era chamado de mal do navegador, ou mal do marinheiro, enfim, que é uma doença chamada de escorbuto, que na verdade é gerada pela ausência de vitamina C. A dieta deles passou a ficar muito pobre em várias vitaminas, né, pela ausência de vegetais, e esses cocos que davam por semana não eram suficientes para suprir essa necessidade. E o escorbuto ele gera várias feridas, né, vai a perda de dentes, uma série de coisas assim, e no fim das contas acaba levando à morte, tá? E isso começou a assolar
a população da ilha. Né? As 25 pessoas que estavam lá começaram, né, a ter problemas, principalmente os homens, porque eles deixavam os cocos e o resto da comida que estava em melhor qualidade para as esposas e para os filhos. Tá? Então eles passaram a ficar mais desnutridos até do que as mulheres e crianças e passaram a morrer. Só uma coisa que eu não consegui entender fazendo a pesquisa para esse vídeo, tá? No final do século XIX, eles introduziram porcos na ilha. E esses porcos só foram erradicados em 1958. Ou seja, durante todo o período que acontece essa história toda que eu tô contando pra vocês, tinha porco na ilha. E não era pouco porco. Eles não comiam esses porcos. É sério, eu não encontrei ninguém falando sobre isso, nenhuma fonte falando sobre isso. Eu sei que esses porcos ficaram selvagens, né? Eles ficaram ferais, como a gente fala, né? Quando eles perdem a domesticação e aí eles ficam agressivos, né? Enfim, viraram javalis. Vai. Será que eles não tinham ferramentas pra caçar os porcos? Será que queriam guardar as balas dos revólver pra outra coisa? Enfim, não sei por que eles não pegaram esses porcos. Né? Talvez eles tenham comido os porcos, né? Mas as fontes aí que contaram essa história esqueceram de falar. Eu não sei. É sério que essa foi uma parte que me deixou intrigado aí enquanto eu tava pesquisando pra fazer esse roteiro. Mas, prosseguindo. Em maio de 1915, apenas o Arnaud, 3 soldados e o faroleiro eram os homens Ele tá jogando adultos muito? na ilha. Todos os outros homens adultos tinham morrido. Das crianças, 3 já eram órfãs de pai e mãe. O único barco que tinha sobrado para eles não tinha combustível suficiente para chegar em Acapulco e eles estavam desnutridos demais para remar. Caralho, pelo mano, o resto do pessoal caminho. se fudeu. Então não ia adiantar nada colocar 5 homens para remar ali, mesmo que pusesse as mulheres para remar também, eles nunca iam conseguir chegar em Acapulco. Era uma missão suicida. Então eles ficaram lá na ilha e não só fisicamente debilitados, como psicologicamente também muito debilitados. Principalmente o Arnaud e os seus soldados, porque eles estavam até mais desnutridos e cansados do que as esposas e os filhos. Então, quer dizer, não estava ninguém completamente são ali dentro. Tá? Não estava ninguém em suas plenas faculdades mentais. E foi aí que aconteceu. Já estava tendo aqui uma sucessão de tragédias, mas dentro da parte pior dessa história, a primeira das tragédias mais graves. Em junho de 1915, o capitão Arnaud avistou um navio no horizonte. E ele entrou em frenesi, ficou maluco e falou assim, olha, vamos todo mundo entrar no barquinho e vocês, os 3 homens que estão aqui, me acompanhem e a gente vai navegar até o barco, e o navio, no caso, né, e pedir para eles resgatarem a gente. E os outros soldados falaram, olha, capitão, eu não tô vendo navio nenhum. Eles falaram, não, entra todo mundo e vamos lá. As fontes que a gente tem para saber dessa história, elas não são completamente idênticas, tá? Então a história varia muito nesse ponto. Não dá para saber se o capitão teve uma ilusão, uma miragem por causa da fome, por causa da insolação, sei lá o quê, ou se realmente passou um navio por ali que desviou. Mas o fato é, eles foram e não chegaram em navio nenhum, tá? E o barco virou. E os 4 morreram afogados. Também as fontes divergem sobre como eles morreram, tá? A fonte oficial, entre aspas, diz que teve uma briga dentro do barco, em que o capitão Arnaud tirou a arma dele, tentou forçar os outros a continuarem remando, eles tentaram desarmar o capitão, o barco virou, e enfim, era super difícil, né? Já estavam depois dos arrecifes, né? Não iam conseguir sobreviver. E as esposas ficaram lá, né, na borda da praia, vendo atônitas os seus maridos, os últimos que sobraram lá, virarem o barco e morrerem afogados. E terminava então, tragicamente, né, o governo Segundo do capitão tempo já? Ramon Arnaud, que literalmente morreu abandonado pelo país que ele tanto defendeu a vida inteira, mas que também tem a parcela de culpa dele, porque era um teimoso do caralho. Eu falei pra vocês que essa tinha sido a primeira das grandes tragédias desse trecho da história. Poucas horas depois que o barco virou, as mulheres nem tinham terminado de chorar ainda a perda dos seus maridos. E uma das piores... Tipo, você viu o podcast do Baldaço e do Farid? Eu tava vendo uma parte hoje, mano. É um tentando zoar o outro e passa, é louco. O bagulho é muito tempestades que eles já bom, tinham mano. presenciado ali naquela ilha começou. Uma das casas, né, que era a maior de todas, na verdade, onde morava o Arnaud com a família, tinha um porão, que era como se fosse um bunker ali, né, de defesa. Todo mundo se escondeu ali, era um porão super fechadinho, super pequeno. E pra piorar, a esposa do capitão Arnaud estava em trabalho de parto. Entrou em trabalho de parto, né? Ela estava grávida, talvez pelo nervosismo, pela ansiedade, tem entrado em trabalho de parto. Por mais difícil que tenha sido, ela sobreviveu ao parto, a criança também, né, era um menino, foi chamado de Angel. Mas quando elas finalmente conseguiram sair do bunker, quando passou a tempestade, elas se depararam com um cenário de terra arrasada, em que todas as casas tinham sido destruídas. E se vocês acham que ter visto os próprios maridos morrerem afogados, depois terem perdido todos os seus mantimentos, e suas casas abandonadas numa ilha em que não ia vir ajuda, era o pior cenário que podia acontecer para essas mulheres e essas crianças, é porque vocês não Cê é sabem louco. o que estava por vir. Nem me fala dessa merda aí. Assim que a tempestade terminou, mas um pouco antes das mulheres e crianças saírem de dentro do bunker em que elas estavam se protegendo, o faroleiro resolveu descer da rocha. Era uma coisa que ele dificilmente fazia, ele quase nunca saía do rochedo, porque ele tinha uma cabana ali do lado do farol. Inclusive isso fazia dele o único habitante da ilha que não tinha perdido a casa. Ele chegou ali na aldeia, lá com as casas todas destruídas, pegou todas as armas que ele viu à mostra, ali que ele podia caçar, procurar, e jogou todas dentro da laguna, menos um rifle. Esse rifle ele embainhou, ficou com ele. Victoriano Álvares, esse era o nome dele. E quando as 4 mulheres, agora com 7 crianças, saíram de dentro do bunker, elas viram não só a devastação, como também aquele faroleiro apontando a arma para elas e falando: a partir de agora, eu sou o rei desta ilha e vocês são as minhas súditas. Súditas não, escravos. É óbvio que não dá para saber exatamente qual frase ele disse, mas na prática foi isso. Ele iria escolher, de tempos em tempos, uma daquelas mulheres para ser sua concubina, enquanto as outras iam se preocupar ali em sobreviver, arrumar comida, criar os filhos.
E depois que ele se cansasse, ia pegar outra e etc. Ele decidia. Para dar um exemplo do que ele queria dizer com isso, ele tentou transar com uma das filhas, né, dessas mulheres, que já estava na adolescência, tinha 15 anos. E a menina não quis, claro, e a mãe também interviu, falando, não, você não vai estuprar minha filha. No fim das contas, ele estuprou as duas e matou as duas. E que servisse de exemplo para as outras. A partir desse momento, o rei Álvares, né, entre aspas, fez o que quis naquela ilha. Cada hora, né, pegando uma mulher diferente para ir dormir com ele lá na cabana. Inclusive uma das meninas órfãs, né, chegou lá, a sua idade de 13 anos mais ou menos, virou concubina também, forçada. E tudo parece indicar que ele já fosse uma pessoa esquisitona mesmo antes de chegar na ilha, tá? Uma pessoa extremamente perturbada. E são bastante comuns as histórias de faroleiros que perdem a sanidade por causa da solidão, né, da rotina de ter que ficar cuidando de farol. Durante todos os anos que o Álvares esteve lá em Clipperton, ele foi uma Olha pessoa a cara do recatada, uma maluco. pessoa deixada de lado, que ninguém dava muita importância, não participava de nenhuma das decisões, mal se lembrava que ele existia lá, mas ele também era uma pessoa reclusa propositalmente. E existem várias especulações Se uma sobre porra ele, porque dessa tá no usava um bagulho, pouco, você já especialmente fica sobre a questão com. psicológica. Mas pode ser que ele já estivesse maquinando um plano parecido com esse há muito tempo, ainda que não dê para saber com certeza, porque ele não poderia prever, talvez, a destruição da aldeia com o tornado, a morte afogada dos homens todos ao mesmo tempo, mas de alguma maneira ele já provavelmente estava prevendo alguma coisa naquele sentido. Então, quer dizer, o que a gente sabe dele é das atrocidades que ele cometeu, depois que ele passou a ser o único homem adulto e armado de uma ilha isolada no meio do Pacífico. Ele tinha 3 mulheres preferidas, né, 2 das adultas e essa órfã de 13 anos, e as outras pessoas da ilha ficavam lá na aldeia tentando caçar comida, e se tem uma notícia boa no meio dessa tragédia toda, é que com menos bocas para alimentar, a pouca comida que eles tinham à disposição agora já não era mais tão escassa, né, porque afinal de contas dava para dividir um pouquinho mais para cada um. Então eles sobreviveram, não morreu mais ninguém nesse meio tempo. O que me leva a pensar o quão isso também não faz parte da tortura, porque afinal de contas é viver numa ilha, né, no meio do nada, com comida escassa, numa condição de extrema precariedade, de extrema miséria, e ainda por cima governado por um tirano, né, que espanca e estupra ao seu bel prazer. Sim, porque ele espancava ainda por cima as mulheres e as crianças, ameaçando elas caso não fizessem o que ele estava pedindo, e ele ainda ameaçava dizendo que se elas avistassem algum barco e pedissem ajuda, estava todo mundo morto. Ou seja, ele ainda por cima não queria ser resgatado. Dentre essas 3 mulheres aí que ele costumava revezar, estava a jovem de apenas 20 anos chamada Tirza Randon, cujo marido era um dos que morreram afogados lá junto com o Capitão Arnaud, e ela estava grávida também quando isso aconteceu, do mesmo jeito que a esposa do Capitão Arnaud, só que a filha dela só foi nascer depois, quando já tinha começado a tirania do Álvares. Ele particularmente gostava da Tirza, era a preferida dele, e ela particularmente tinha um ódio mortal do Álvares, talvez mais do que os outros habitantes da ilha, ainda que isso seja difícil de medir, né? Seja difícil de mensurar. Depois de 2 anos de tirania de Vitoriano Álvares, 2 anos de circo dos horrores, Você é em louco, mano. 1917, ele resolveu variar. Ele resolveu ir atrás da Alicia, a viúva do Capitão Arnaud, que ele nunca tinha tentado chegar perto até então. E Aqui a gente filme? tem que levar em Que consideração uma propaganda coisa, que parecia de pra que você a agora? principal fonte dessa história que a gente tem hoje é o relato da própria Alicia, tá? Então pode ser que essa história do Álvares nunca ter tentado nada com ela, ter chegado perto dela durante esses 2 anos, seja na verdade uma Meu patrocínio, cara. Tô sendo patrocinado agora pro bagulho de filme, maneira fala. de proteger a honra dela, né? Já que ela era a habitante mais ilustre ali da ilha, né? Era a viúva do valoroso Capitão Arnaud. Então aqui nessa parte da história a gente tem que levar em conta esse detalhe também. Um belo dia, o Álvares desceu da rocha junto com a Tirza, levou ela até a aldeia, largou ela lá e falou pra Alicia: amanhã você na porta da minha barraca, né, na porta da minha cabana, porque vai ser a sua vez. Só que segundo elas relataram, elas já estavam com planos de tentar acabar com toda aquela tirania já fazia muito tempo, só estavam esperando a oportunidade aparecer. E a Tirza sentiu que aquele era o momento. Na manhã seguinte foi, de fato, a Alicia lá subiu a rocha até a frente da cabana, junto com o filho dela, Ramon, de 9 anos, e a Tirza. Ela foi junto. Que foi uma coisa que quando o Álvares viu, falou assim: olha, eu não sei o que você tá fazendo aqui, eu levei você de volta pra aldeia ontem, vai embora daqui. Aí ele espantou a Tirza, só que ao invés da Tirza ir embora, ela deu a volta, entrou na cabana, pegou um martelo, saiu, foi por trás do Álvares, e enquanto o Álvares estava lá tentando pegar a Alicia, ou enfim, conversando com ela deu 2 marteladas na nuca dele, com todo o ódio possível. O cara caiu no chão, mas não foi o suficiente para matá-lo, ou mesmo para deixá-lo desacordado. Aí, enfim, o relato dá umas reviravoltas dignas de cinema, né? Com direito até ao Ramonzinho, né? O filho dela, né? De 9 anos, levando o rifle para longe, sabe? Pegando o rifle e levando ele para outro canto, pro Álvares não conseguir atirar na mãe dele. E aí a Tirza conseguiu depois pegar o martelo de volta e dar uma pancada na cabeça do Álvares, que conseguiu deixar ele meio zureta, desacordado. Ela poderia ter matado ele naquele momento, mas ela ainda foi para dentro da cabana, pegou uma faca que o Álvares estava usando lá para cortar uma ave marinha qualquer lá, e veio e retalhou o desgraçado. Transformou ele numa maçaroca de sangue. Aqui algumas fontes dizem de que a Alicia também teria ajudado ali em esfaquear e retalhar a cara do maldito, mas enfim, a maioria diz que foi a Tirza mesmo que pegou a faca e retalhou, né, com todo o seu ódio ali, aquele sujeito que espancou e estuprou ela por 2 anos. Tá? E ali, então, terminava o reinado do monstro de Clipperton. Tá? Foi aqui que acabou a tragédia. E aí o que aconteceu logo depois que as moças saíram da cabana, né, ainda com a faca ensanguentada e tudo mais,
as fontes dizem que o menino Ramon lá, ele avistou um navio no horizonte. Eu sei, parece uma coincidência muito grande, né? Uma coisa mais hollywoodiana ainda, né? Ou seja, teve o desfecho ali, né? A morte do monstro de Clipperton e de repente vem o navio Salvador e aparece e tal. Mas o contexto histórico da época tornava bastante plausível que os navios estivessem passando bem perto de Clipperton naquele momento. Ainda estava rolando a Primeira Guerra Mundial, ela só ia terminar um ano depois, tá? E vários navios da Marinha Americana estavam rodando por aquele pedaço do Pacífico, e especialmente perto de Clipperton, porque os alemães podiam estar escondendo coisas lá, né? Era um lugar muito perfeito para isso, né? Era difícil de chegar, era bem isolado, então podia ter algum submarino, podiam ter armamentos, podiam ter até alguns soldados, tá? Então, mesmo se você descontar esses detalhes aí de datas, de horários, etc., né, o fato é que o navio Yorktown estava passando por Clipperton em um determinado momento, naquele julho de 1917, e eles viram, né, os marinheiros viram as mulheres acenando da praia, né, mal acreditando no que estavam vendo, né, e conseguiram, com dificuldade, aportar na ilha. E aí eles encontraram, basicamente, o retrato do horror. O capitão Perrill, do Yorktown, desceu e ficou horrorizado com tudo que ele viu, né, ele viu o corpo lá do Álvares morto, tudo ensanguentado, viu as pessoas lá vivendo na penúria, né, inclusive o Angel, né, aquele menininho que nasceu no dia da tormenta, etc, tal, que era filho do capitão Arnaud, ele não andava, tinha 2 anos, já, né, foram 2 anos de tirania ali do Álvares, durante esses 2 anos ele nunca andou por causa do raquitismo, né, era uma criança desnutrida e que não desenvolveu os ossos direito, assim como outras pessoas ali da ilha também, né, estavam totalmente subnutridas. As próprias mulheres, né, o pessoal achava que elas tinham 40 e poucos, na verdade elas tinham 25, 30 anos, né, eram pessoas muito jovens, mas aquela estada na ilha não fez bem para nenhuma delas. Resgataram ao todo as 3 mulheres, né, aquela moça que já era adolescente na época, que tinha 13 anos quando começou a tirania do Álvares, agora tinha 15, e mais 7 crianças, sendo os 4 filhos do capitão Arnaud, a filha da Tirza e as outras 2 crianças órfãs. O pai da Alicia estava no porto esperando eles chegarem, né, ele já tinha dado a filha e os netos como mortos, né, como na verdade todos os parentes, né, dos sobreviventes ali de Clipperton também já achavam que estavam todos mortos, né? Então ele não podia acreditar no que ele estava vendo. A carta, né, o Capitão Perry escreveu tudo, né, do que ele viu, e ele disse que o pai da Alicia disse que nunca lamentou tanto não saber falar inglês para poder agradecer a ele o tanto que ele podia, né, por ter salvado, resgatado a família dele, né, a filha e os 4 netos. E todo mundo, obviamente, recebeu abrigo, acolhida, inclusive as crianças órfãs. E o Capitão Perry e os superintendentes lá do navio ficaram quietos com relação à morte do Álvares, né, porque eles tinham medo que as mulheres, depois de tudo que elas passaram, ainda tivessem que responder por homicídio, né? Então eles ficaram quietos, eles foram falar disso, sei lá, 17 anos depois, né, que aí tinha a narração direito, né, o que eles encontraram, como é que tava o corpo do cara, né, enfim, todas essas coisas assim, né. Então pelo menos uma fonte independente a gente tem, né, que é o relato do capitão do Yorktown, daquilo que ele viu, né, quando ele chegou, e de resto todos os sobreviventes acabaram contando suas histórias, né, e narrando o que aconteceu. Cada um narrou de um jeito, como era de se esperar, como eu tinha falado, uma das partes mais relevantes que varia de cada um dos relatos foi a morte do capitão Arnaud. Foi uma briga no barco, foram tubarões, foi um monstro marinho, foi um extraterrestre, sei lá mais o que inventaram da morte do capitão Arnaud e dos outros soldados. Essas versões todas foram contadas e publicadas na época em revistas, em jornais, Foi um cada um alien. lembra de um jeito. A realidade de Foi quem faz abduzido. mercado online. A família bis cresceu. Sai, bis, sai, bis. Em 1931, finalmente, o rei da Itália terminou suas ponderações e deliberou que a ilha de Clipperton pertencia à França. Puxa vida, que rápido, hein, seu rei? Ajudou muito. O importante é que, desde então, Clipperton nunca mais foi permanentemente habitada por seres humanos. Durante a Segunda Guerra ainda teve ali algumas bases que foram montadas, né, um ponto estratégico, etc. E depois disso, a partir da década de 50, a presença humana em Clipperton se resume a pesquisa científica. Clipperton ainda é uma reserva da natureza, né, uma reserva ambiental da França, e tem ali um pequeno alojamento para os cientistas que de vez em nunca vão lá. Para terminar essa história toda da ilha, né, em resumo, em 1978, o famoso documentarista francês Jacques Cousteau, né, contou a história da ilha num documentário que está completo no YouTube. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo se vocês quiserem saber mais. E a parte mais interessante com relação a esse trecho que eu salientei nesse vídeo é que ele levou o Ramon de volta para Clipperton, só para gravar esse documentário. Né, o Ramonzinho, aquele que fugiu com o rifle e tal, não sei o que tinha 9 anos na época, em 78 ele tinha 70 anos, né, então ele foi lá e ele viu a ilha, como é que tava, e ele falou que ele teve um misto de sensações ali, né, de sentimentos, afinal de contas era o lugar em que ele tinha nascido, né, eu não sei se ele era o último clippertorenho, não achei essa informação na internet, e ao mesmo tempo tinha sido um trauma para ele, né, então quer dizer, uma relação ali de lembrar quem você é e ao mesmo tempo não querer lembrar o que aconteceu com você. E a versão canônica, entre aspas, da história de Clipperton acabou sendo a versão 9 anos, que foi nem contada e recontada pelo Ramon, né? Pelo Ramon. 70, ele nem vai lembrar a mais. mais completa sobre essa história, que conta exatamente a versão da Alicia, foi publicada em 1982 por uma das netas do Capitão Arnaud. O livro chama A Tragédia de Clipperton, e não é fácil de achar. É uma rosquinha no meio do nada, mano. Em 2005, a autora colombiana Laura Restrepo escreveu um livro sobre essa história também, chamado La Isla de la Pasión, né, em referência ao nome em Esse francês. cara é né, doido, La já. Isla de la Pasión. Eu não sei o quanto que floreia ali em cima da história original, tá? Transforma a coisa um pouco mais amorosa, né? O pessoal... Tipo, eu fico pensando, mano, nessas épocas assim, mano, o que tem de pessoa que se fudeu na vida, mano? Tá ligado? Tipo assim, hoje em dia nós se fode, mano. Mas naquela época, mano, os pessoal se fudia mesmo, tá ligado? Tomava no rabo, mano. Pensa, mano, um maluco que andava, tipo assim, ó, que fazia aquelas navegação. Você fazia uma navegação de barco de um lado pro outro e ficava, tipo, 1 ano no meio do mar, mano.
aquelas lutas medieval que os caras fazia cerco, tá ligado? Tipo assim, ó, tinha o aqui tá o castelo, aí eles vão invadir o castelo e eles ficam em volta do castelo só esperando. Tipo, fica lá meses, 6 meses, um ano esperando, tá ligado? O momento de atacar. Tipo assim, caralho, mano. Levou muito pro lado pessoal do Capitão Arnaud, Nós né, estamos do muito amor na envolvido, do sorte, valor do parça. Capitão Arnaud, que nunca desistiu de servir ao seu país e à pátria, enfim, sempre acabam colocando alguma coisinha meio ufanista. Afinal de contas, até hoje o México não engoliu que a ilha ficou pra França, tá? Pra eles é uma questão assim, é tipo a Argentina com as Malvinas. Eu sei que Clipperton deveria estar, como sempre esteve, livre de humanos, tá? É o único jeito mais inteligente de lidar com a coisa. Em 2015, a neta do Ramon, bisneta do Capitão Arnaud, escreveu outro livro sobre essa mesma história, também enfatizando essa questão ufanista, né, da honra do avô dela, tá, no caso do bisavô dela e tal. Mas eu achei interessante destacar aqui que em 2014, uma escritora colombiana chamada Ana Garcia Bergua escreveu um livro sobre essa história também, não sei o quanto ela romantizou ali, chamado La Isla de los Bobos, para narrar essa história. E aí você vai se perguntar por que desse nome. Bobo é um dos nomes populares que são utilizados tanto em inglês quanto em espanhol pro atobá, que é aquela ave marinha que é extremamente comum em Clipperton e que coloca até hoje, né, os ovos ali na rocha de Clipperton. E por que eu quis deixar isso por último? Porque eu achei muito irônico esse título, porque tem que ser muito bobo pra querer ir morar numa ilha dessas, no meio Aí, do ó, Pacífico. Não tem nem como presença. chegar direito, não tem nada pra comer. Enfim, coisas da humanidade. E com uma história extremamente trágica, né? É isso. Tá? Eu não sei se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram dessa história, não sei se eu sou um bom storyteller, mas eu já tenho pelo menos mais duas histórias de ilha muito interessantes pra contar pra vocês, que são muito legais. Não sei se vocês estão a fim de ouvir mais sobre isso, vamos ver como é que esse vídeo aqui vai performar. Deixa o like, se inscreve. Tamo junto, família. Vou deixar o link aí na descrição pra você ver o vídeo oficial e vai lá no canal dele. Demorou? Tamo junto.